Porque o Salmo 105 fala o seguinte: temos que prestar atenção naquelas pessoas que nos maltratam, porque elas estão debaixo de uma maldição. A gente não pode deixá-las, nós temos que interceder por elas. Igual Moisés intercedeu pelos filhos de Israel. Quando ele foi falar com Deus, passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, falando com Deus, na presença de Deus. Isso é possível. Se não for na presença de Deus, não tem jeito. E não é você que traz a presença de Deus, é Ele que convida você para umas reuniões especiais. A gente tem que ficar atento na palavra. E Ele diz que quem tem, mais se lhe dará. Quer dizer, Ele vai dando oportunidade e a pessoa vai mostrando o que é. Aí ela tem um pequeno problemazinho, retroage um pouco, mas não volta, coitada, já não está mais na presença, já perdeu, e vai caindo. Daqui uns dias, o que trouxe ela para a fé, vai tomar conta dela de novo, e essa pessoa vai dizer: mas por que eu fiz isso? Nós temos que nos verificar, se estamos andando como Jesus disse. Paulo falou disso: vede prudentemente como andais, vê com prudência. Eu estou melhorando, esses dias eu estou me esfriando na fé, eu estou deixando a carne tomar domínio. Nossa, não é só carne não, a coisa está ficando mais séria. Ele está lá, você deixou ele lá. Se você não voltar correndo: Pai, me perdoa, eu preciso do avivamento, você não vai ser avivado. Aí uma pessoa vai e lhe maltrata, tudo plano do diabo, e você pega um ódio daquela pessoa: não, Deus eu amo, mas não quero ela perto de mim. Você não ama coisa nenhuma, quer dizer, você tem que orar, muda essa pessoa. E aí você está amando aquela pessoa, porque ela está nas suas mãos. O Salmo 105, versículo 15 fala assim: não toqueis nos meus ungidos. Quem é ungido de Deus tem que saber que ele tem uma obrigação de interceder por quem está tocando nele. Levantou um falso e está prejudicando, que essa pessoa vai sofrer. O inimigo vai fazer dela o que quer. Ela já conseguiu ser usada pelo inimigo para lhe atacar, para lhe fazer algum tipo de mal. Então você tem que interceder. E Deus fez o decreto: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Isso é um decreto eterno de Deus. Tocou no ungido dele, vai ter problema. Maltratou, vai ter problema. E Deus não quer que nós tenhamos problemas alguns. Ele quer que a gente se liberte para poder abençoar as pessoas em nome de Cristo. E graças a Deus que isso é possível. A gente vai e usa o poder de Deus, está presente, e Deus opera. Igual opera aqui, opera em qualquer lugar. Ele quer operar na sua vida. Você tem que buscar mais a Deus. Tem gente que está marcando passo no mesmo lugar. Deus, eu preciso crescer, eu preciso aprender a caminhar contigo. Ou do contrário, vai ser até o final da sua vida. E a gente vai diminuindo a força na proporção que envelhecemos. Não, nós temos que renovar a força para poder vencer as batalhas do dia a dia. Vamos agora para Deuteronômio, o capítulo 10. No capítulo 9, Moisés aqui está fazendo uma recapitulação do que aconteceu. 9 aconteceu fatos desagradáveis. Foi quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, ficou 40 dias e 40 noites, e o Senhor Deus entregou na mão dele as tábuas da lei e disse: desce correndo, porque o teu povo já se prostituiu. Aí o Moisés desceu correndo. O que ele viu foi uma coisa muito triste. O próprio irmão dele, Arão, que era o sacerdote, que foi para estar do lado dele, porque ele pediu a Deus, que dizia que ele era pesado de língua. O Arão funcionava como intérprete, ele falava. O Arão então era uma pessoa que sabia falar bem, mas não tinha muito juízo, porque quando eles sentiram falta de Moisés, disseram: Arão, Moisés desapareceu, ele está aqui, morreu, algum bicho comeu ele, subiu o monte e não desce. Faz o seguinte, faça deuses para nós, para que nós possamos segui-los. E o Arão então disse: arranca os negócios da orelha que vocês têm de ouro aí, os pendentes e tudo, e me dê, que eu vou fazer. E fez um bezerro de ouro. E o pessoal estava adorando o bezerro de ouro. E o Arão, o plano era fazer mais coisas. Ele disse: olha aí, Israel, esses foram os deuses que tiraram vocês do Egito. Olha que coisa séria.
Aí Deus queria destruir todos eles. Naquele dia morreram 3.000 homens. Moisés voltou à presença de Deus, Deus mandou ele subir, e ele ficou 40 dias e 40 noites de novo, em jejum. Ele desceu, não se alimentou e voltou sem se alimentar. E nesses 40 dias ele estava pleiteando diante de Deus a salvação dos israelitas, que Deus não queria mais nada com eles. Deus disse: da sua família eu vou fazer um novo povo. Esse povo é mau. E Moisés então intercedeu, suplicou até que ele conseguiu a bênção. Isso para nós é uma lição. Às vezes nós temos um problema na família e não entramos diante de Deus para resolver a situação. Oramos de vez em quando: Deus, o meu filho Jorge, a minha filha Maria da Penha, ajuda ela, mas não fazemos mais nada. E ela está perdida, ele está perdido. O Moisés sabia que eles iam se perder por toda a eternidade. Era o povo dele, que ele era também de uma das tribos de Israel. E então ficou ali intercedendo até que Deus ouviu. E quando Deus ouve, Deus dá uma missão. Ou continua a missão que já tinha dado, porque ali Deus já tinha rasgado o plano dele, porque não foi brincadeira. Tirou o povo da idolatria, da escravidão do Egito, coloca eles onde tinha que ser colocado. Os patriarcas não fizeram isso. Abraão não fez, Isaac não fez, Jacó não fez. Eles não tinham exemplo que poderiam fazer isso. Ao contrário, quando houve aquele problema com a filha de Jacó, a Diná, que o filho do chefe da terra, que ele estava na época, tinha abusado dela, que queria até casar com ela, propôs, e o Jacó não deixou, e Deus então disse a Jacó que fosse a Betel, onde ele tinha encontrado Deus, quando ele tinha partido de casa para ir buscar a noiva dele lá. Aí o Senhor Deus fez uma aliança com ele. Ele volta a Betel, e ele virou para os filhos: vão pegar tudo quanto é ídolos que vocês têm e vão me entregar na mão. Eu vou dar um fim neles. Nós não podemos ter isso. E agora eles pedem Arão também, que vem de Jacó, faz um bezerro de ouro, e eles estavam adorando ali o bezerro de ouro, numa festa tremenda, um carnaval para o diabo. E Deus teve 3.000 pessoas ali, que foram os mais responsáveis. Deus mandou ali, matou todo mundo. E agora o Moisés está intercedendo e Deus ouve. E ele diz aqui no Deuteronômio 10, versículo 11. É muita coisa. Depois você lê o 9 e o 10, você vai entender toda essa história, o capítulo 9 e o 10. Ele diz assim: porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar-lhes. Então ele tinha que levantar-se, isso é interiormente. Se você quer uma bênção de Deus, você está procurando, não está recebendo, que você está caído espiritualmente. Às vezes não está em pecado agora, mas tem pecado antigo guardado. E Deus falou claro para Moisés: você tem que levantar-se. E Moisés então levantou-se. Ou então não teria a bênção. Se você quer bênção para a sua família, repito, levante-se. Deus, eu não sei como. Deus vai lhe explicar. Isso é uma coisa que você não tem que esperar da gente. Não tem uma forma que serve para todo mundo. Todo mundo tem que levantar-se. Mas cada pessoa é uma pessoa de cultura diferente, de pensamento diferente, de experiências diferentes. Então as pessoas têm que buscar de Deus. Como é que eu vou me levantar, Senhor? Eu quero ficar de pé. Quanto tempo demora? Não sei. Pode ser 1 minuto, pode ser 1 ano, pode ser 10 anos. Depende da sua entrega, a sua busca. E ele disse: levanta-te, primeira coisa, e põe-te a caminho diante do povo. Talvez aconteceu uma coisa com o filho, com a filha, com a sua esposa, com o marido, porque não estavam a caminho. Agora, Moisés, você vai se colocar a caminho diante do povo. Eu tenho que colocar a caminho diante dos meus. Você tem que colocar-se. O pastor tem que colocar-se a caminho diante da congregação dele. Ele é responsável pela congregação. Se começa uma história que separação conjugal, acidente, falência, prisão, alguma coisa está errada. O povo não está recebendo o alimento certo.
É preciso que ele esteja na presença de Deus. Eu estou com muita ocupação, então diminua. Você não pode tirar o tempo que você tem que ficar com Deus para atender outras coisas. Você tem que separar-se. O homem de Deus é um homem separado. Quando Deus mandou chamar Paulo e Barnabé, separai-me a Paulo para o ministério que eu tenho chamado. Então ele se separou completamente. Nós não podemos, nós, pastores, querer ser deputado, senador. Nós temos muito conhecimento, claro que temos, mas isso é para eles. Para nós é o ministério. Nós não podemos tirar agora o nosso tempo de buscar a Deus gastando em outros tempos. Não. A moça que vai casar com um pregador deve saber disso, vai casar com uma pessoa separada. Ou então ele nunca vai ser o homem de Deus que tem que ser. Ele tem que se consagrar, tem que buscar de Deus. Você não me leva para passear, eu vou voltar para casa da minha mãe. Então, antes de sair da casa da mãe, então não saia. Ele é diferente. Eu, quando namorava a minha mulher, sabia que esse pastor disse, um dia eu falei sério com ela, vamos parar com esse negócio, você procura outro, porque eu sou uma pessoa dedicada a Deus. Se ele me mandar para o centro da Amazônia, foi o exemplo que eu dei, numa cidade pequena, e nunca me tirar de lá, eu vou pregar a vida toda naquela cidade. Se ele me mandar pelo campo missionário, eu vou pregar a vida toda no campo missionário. Você não vai ter um homem normal do seu lado, que fica todo dia fazendo carinho, e fica, não, eu tenho que ir para as missões. Assim é o homem de Deus, ele se aceitou para servir a Deus. E tem que buscar. O Moisés, então, passou 40 dias buscando a bênção. Deus deu 2 tábuas para ele, que tinha os mandamentos, 10 mandamentos. Quando ele viu, deu um acesso de raiva nele, ele quebrou as tábuas. Depois Deus deu um castigo para ele. Agora você pega 2 tábuas de pedra, alisa e traga que eu vou escrever os mandamentos. Mas você vai ver o trabalho agora. E ele teve que buscar as pedras lá. Do tamanhozinho, igualzinho, fez ela preparada para Deus com o dedo dele colocar. Os mandamentos de Deus, eles são eternos. Aquilo que eu senti quando era jovem, quando Deus me chamou para pregar, continua para eu fazer a vida toda, até o meu último momento. Tem lugar que as pessoas são jubiladas, não sei por quê. Eu não quero nunca que me jubilem. Não, eu quero pregar até o último momento, fazendo a obra de Deus. Um pastor coreano, que eu pregava muito na igreja dele, foi jubilado aos 70, e disse, Soares, a minha denominação é assim, eu estou forte, eu tenho muita coisa para dar, mas não posso mais. Antes ele tinha intercedido pela reitora da universidade, uma moça que dedicou a vida, não quis casar. Ele disse, eu nunca vi uma pessoa tão dedicada em ser uma universidade lá. Chegou aos 70, ela tem que sair. Mas não pode, ela está na plena mocidade dela, mas não pode ficar. Mas nós somos assim, eu não quero ser jubilado nunca. Eu quero pregar o último momento. E se não é pecado ter inveja, eu tive inveja de uma pessoa. Foi do Gordon Lindsay, que nós temos alguns livros dele. O Gordon Lindsay foi um grande homem de Deus. Eu estava pregando na igreja dele, que é no seminário que ele tem lá, um negócio grande, mais de 1000 alunos, tudo do mundo todo, e me chamaram para pregar. Aí o pastor me disse, nesse banco aqui, que tem em cima do púlpito, estava todo mundo adorando a Deus. E quando terminar de adorar, o mestre da adoração, louvando a Deus, foi só, o irmão do Gordon está cansado. Aí foram lá, irmão Gordon, acorda, o homem não acordava. Tem médico aí, correram 3. Ih, ele já está na glória. Que coisa bonita. Se um dia que Deus me chamasse, eu estiver pregando e tal, e vai para a glória. Não tem coisa mais linda. Não quer dizer que Deus vai me dar, mas eu fiquei com desejo, Deus, seria bom se acontecesse comigo. Agora, só vai acontecer se até o último momento meu, não sei quando é que vai ser, estiver pregando a palavra de Deus. E o seu último momento? Se vier, você está brigando com a esposa ou com o marido, você está chateada, odiando uma pessoa ou sendo odiado. Não, busque a Deus, que um dia que chegar, você está na presença de Deus. E ele disse a Moisés, levanta-te e põe-te a caminho diante do povo. Tinha que estar na frente. Não é assim, vai povo, que eles iam para a batalha. Você vai na frente. Moisés tinha que ir. Para que entre por sua terra que jurei a seus pais
dar-lhes. O evangelho é essa terra, pessoal. Na sua casa você tem que ser o cabeça, porque você é o iluminado. Mas o homem é o cabeça da casa. Da casa é, mas espiritualmente, se a senhora é a única convertida, a senhora é o cabeça da casa. Só tem que estar zelando por todo, não como aquela mãezona enjoada. Estou falando, você não está escutando? Nenhum filho gosta de mãe assim, que fica dando essa bronca. Com sabedoria ela consegue muito mais. E você então, com sabedoria, vai trazer toda a sua família na presença de Deus. Se Jesus viesse agora, seus filhos estariam bem no céu? É, missionário. Do jeito que estão vivendo, não estão não. Então está na hora de começar a buscar Deus. Moisés voltou 40 dias lá e se pôs diante de Deus. Se coloca diante de Deus, intercedendo. E Deus falou com ele: Moisés, esqueça, eu vou fazer da sua família o povo escolhido. Esse povo acaba com todo. Não faça isso. O Senhor prometeu a Abraão, Isaac, Jacó. O homem temia a Deus. Eu não quero, não. Eu quero que meus descendentes também estejam, mas eu quero esses meus irmãos desviados voltando. E é uma aprovação muito grande essa, pessoal. Pouca gente não diria: então, senhor, será que o senhor quer? Né? Não estou pedindo nada, então o senhor faz. Não, a palavra de Deus não pode ser quebrada, em maneira alguma. A hierarquia tem que ser feita. Foi Abraão, foi Isaac, foi Jacó, foram os 12 patriarcas, e foi até aqueles que agora eram patriarcas, começando uma nova família dentro da família. Assim nós somos espiritualmente. E é o que Deus está falando para mim e para você.